Isso. Para quem não sabe, o Floriano, eu tenho aqui um pequeno resumo. Ele, o histórico dele, ele foi vereador por São Paulo, foi deputado federal, em 2014 ele foi eleito até 2019 pelo PSDB. Ele também foi secretário de Estado do Desenvolvimento Social de São Paulo no mandato do Geraldo Alckmin. No governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi diretor do FIES, no Ministério da Educação, sob a liderança do então ministro Paulo Renato, onde ele idealizou o FIES. O FIES é aquele financiamento para os estudantes, para estudantes secundários, e a Bolsa Escola. Ele também foi subsecretário da Casa Civil, onde ele coordenou a implantação da Bolsa Eletrônica de Compras. E já na capital paulista, onde ele foi secretário da Assistência e Desenvolvimento Social, durante a gestão do José Serra e Gilberto Kassab. Ou seja, além dele ser o nosso Floriano, ele é uma pessoa muito importante e totalmente integrado dentro do mundo político. O que eu mais admiro no Floriano é que a maioria das famílias das elites paulistas não querem que os seus filhos participem da política por acharem isso uma coisa não nobre, e graças a Deus ele teve a coragem de fazer isso. E então, de cara, parabéns para você, Floriano, para continuar nessa luta de nos representar, e o microfone é seu. Obrigado, Peter Kaufmann, muito obrigado. Silvia Novak, nós estamos com o seu primo aqui, viu, Silvia? O Sandro Kuchner está aqui também. Eu conheço a Silvia há muitos anos. É verdade. É um prazer estar com vocês. Estou vendo aqui meu amigo Flávio Bittelmann, também é um privilégio, Flávio, estar com vocês, e todas as mulheres aqui presentes hoje, cumprimentar a todas e a todos. Está aqui a Nicole Borger também, um prazer imenso. Enfim, eu queria agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos nessa tarde, num dia simbólico, né? Um dia em que nós voltamos a ter, depois de tantos e tantos anos, uma parada militar meio mequetrefe, é bem verdade, porque as nossas Forças Armadas, infelizmente, não estão nos seus melhores dias há muito tempo, né? O Brasil nunca foi um país que ao contrário de Eretz Israel, né, que lá é necessário ter uma força de prontidão, né, o tempo todo, um país cercado de inimigos, agora cada vez menos inimigos, mas ainda com muitos inimigos, muitos adversários no campo político e militar, mas o Brasil nunca teve essa tradição e, portanto, nós não temos grandes investimentos de recursos públicos nas nossas Forças Armadas, e os investimentos são canalizados para objetivos que nós todos, acredito, consideramos mais necessários, né? Consideramos mais necessários, que são basicamente uma educação e uma saúde melhor para todos. E é aí que deve estar e deve ser colocado o dinheiro público, né? O dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. Então, hoje é um dia muito especial, porque nós tivemos realmente algo inusitado, né, em Brasília, e eu vou comentar na sequência um pouco esse fato que ocorreu hoje pela manhã. Também é um momento importante de nós estarmos juntos, porque é um momento de reflexão, né? Um momento de reflexão, 3 anos, praticamente 2 anos e meio depois das eleições de 2018, eu sempre digo que 18 é um número que a gente considera muito, né? E as eleições de 18 deveriam ser, para nós, especialmente judeus, uma eleição que vislumbrava um novo futuro, né? Um novo recomeço do Brasil após a era chamada do lulopetismo, né? A era que nós ficamos 13 anos sob o comando do governo Lula e do governo Dilma, que foram governos que, a despeito de terem, como todos os governos, questões positivas, foram governos que tiveram uma prevalência de corrupção e de desvio, malversação de recursos públicos muito grande, né? E isso registrado
não só pela justiça, nos seus diversos âmbitos, né? Mas também numa operação especial, como foi a Operação Lava Jato, uma força-tarefa da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça Federal, que apontou desvios de recursos públicos das mais diversas ordens e nos mais diversos espaços públicos do governo e das suas estatais e assim por diante. Então, a eleição de 18 era uma esperança para todos, né? De alguma forma, e hoje a gente consegue avaliar, né, olhando no tempo passado, né, de alguma forma nós tivemos a construção de uma narrativa, né, a construção de uma ideia que foi sendo construída por aqueles que ocupavam o poder e também pela oposição, de uma narrativa que é uma narrativa falsa na sociedade, sempre foi, em toda a história da sociedade, que é a narrativa do nós contra eles, né? Do bom e do errado, né? Do certo e do errado, né? Como se na vida a gente tivesse só coisas boas ou só coisas ruins, ou como se na vida, inclusive na vida pública, nós tivéssemos só coisas certas ou só coisas erradas, né? E que, na verdade, a gente sabe que existe um espectro, né? De coisas que são nem tão ruins, nem tão boas, né? E que a gente, quando navega nas águas das políticas públicas, em geral, a gente navega nesse espectro, né? Nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão bom, né? E, portanto, a gente vai tentando sempre caminhar e buscar o bem e a coisa boa para todos, mas a gente sabe que no meio desse caminho tem os percalços, tem as pedras que a gente tem que lapidar ou tirar da frente, né? Então, essa narrativa, esse discurso do bem contra o mal, que a gente chama na sociologia da dicotomia, né? Essa coisa, não, ou é certo ou é errado, né? Não tem um meio termo, é um discurso falso. É um discurso falso. Mas esse discurso acabou alimentando, ao longo do tempo, né? Esse discurso do nós contra eles, acabou alimentando um resultado político eleitoral nas eleições de 18, que era justamente ou eles, né, ou nós, né? Então, ou você estava de um lado ou você estava do outro lado, um contra o outro, né? Não havia uma construção coletiva de um projeto político para o país, de um projeto de política pública, de uma proposta para o país que tivesse acima do ou é com ele ou é com o outro, né? Nesse sentido de que na história já se mostrou diversas vezes de que esse discurso ele é falso, no sentido de que você não faz o bem combatendo necessariamente o outro lado, né? Como se o outro lado fosse o mal. Em outras palavras, há defeitos e qualidades em todos os governantes, em todos os governos, e a gente deve prezar pelas qualidades, obviamente, e não pelos defeitos. Mas a eleição de 18 foi uma eleição polarizada, né? Mais uma vez, na base do nós contra eles, e, em geral, quando isso acontece, as pessoas perdem a razão, né? E passam a acreditar em fenômenos que, em geral, são fenômenos criados, são fenômenos que a gente chama de fakes, né? São fenômenos falsos, criados em cima de narrativas falsas. Então, vou dar o exemplo mais acabado disso. Quando se pensa na ideia do atual presidente da República como um mito, né? E isso foi extremamente difundido, tanto na eleição como agora, mais recentemente, né? Como se fosse o mito, é bom a gente sempre ter em mente que o mito ele é a antítese da ciência, né? Porque quando a gente tem a ciência, a educação, a cultura, a gente desmistifica as coisas. A gente vai para o campo da racionalidade, né? E sai do campo dessa esperança mítica que, na verdade, nunca levou a lugar nenhum, né? Então, o que a gente tem hoje é uma situação difícil, né? Avaliando 2 anos e meio depois o atual governo, mas não só o atual governo, mas avaliando as consequências
que foram o ambiente que foi criado anteriormente ao atual governo, para que a gente possa fazer uma avaliação mais correta da situação atual, né? Então, com isso eu quero dizer que as coisas que estão acontecendo hoje, elas têm um histórico, né? Elas não nasceram com o Bolsonaro, elas têm um histórico e é preciso que se lembre sempre do histórico para se chegar onde nós queremos chegar hoje nesse nosso encontro, nessa nossa discussão, né? Então, primeiro, o Brasil é um país que teve durante muitos anos uma tradição militar, em que pese nunca teve nas Forças Armadas uma necessidade, né? Como nós temos em Israel. Quer dizer, as Forças Armadas nunca foram algo absolutamente necessário para a existência do país e muito menos para o andamento das políticas públicas no país. No entanto, nós tivemos, durante a maior parte do período histórico da República no Brasil, né, do período republicano brasileiro, nós tivemos governos autoritários que foram baseados nas Forças Armadas, né? Aí você pode, desde a proclamação da República, até com Deodoro e Floriano, até Getúlio Vargas, Dutra, e todo o período do regime militar mais recente, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a nossa democracia, apesar de ter completado um pouco mais de 30 anos, ela ainda é uma democracia frágil do ponto de vista do histórico da nação, né? Da existência da nação Brasil, né? Isso que eu quero dizer. Segundo, nós temos hoje uma situação política que não se dissocia da situação econômica. Então, aliás, não só no Brasil, em todos os lugares, em todos os governos, a gente tem que sempre olhar o governo e a economia, né? Porque o que garante a popularidade de um governo é o bem-estar do seu povo, né? Se o povo não está bem, o governo não vai bem, né? Até porque governar é isso, né? Você se propõe a ir para a área pública justamente para criar condições melhores de vida para o seu povo. Senão, você não precisa estar na área pública, vai fazer outra coisa. Então, essa é uma digamos, dos principais desafios dos governantes. Governar bem e fazer com que o seu povo viva melhor. O presidente Bolsonaro, nesse momento, ele teve um fato adicional, que não é exclusivo dele, que foi a pandemia. Então, a pandemia, a disseminação desse vírus, do SARS-CoV-2, né, o coronavírus, ela impactou brutalmente todas as economias do mundo e todos os governos. Alguns governos, até por experiência anterior, né, verificando como foram as ações em outras epidemias, em outras pandemias, tiveram ações mais efetivas, né? Ações mais rápidas e mais efetivas. Outros governos acabaram se perdendo, não só na falta de uma condução da crise sanitária mais efetiva, mas também se perderam nas narrativas, né? Se o vírus existia, se o vírus era um vírus chinês, se não era vírus chinês, se existia remédio, se não existia remédio, né? Se as vacinas viriam e seriam ou não eficazes. Então, essas narrativas todas, né? Kit preventivo, todas essas narrativas acabaram tirando parte da energia que o governo poderia ter e dar para uma melhor solução da crise sanitária, né? Mas é um fato real, a crise existe, né? Existiu durante 1 ano e meio, existe e impactou sobremaneira a economia do país, assim como outras economias. O Brasil não se saiu bem dessa crise, né? Se a gente faz em perspectiva comparada, eu não quero aqui nem comparar com Israel, porque eu sempre acho que comparar com Israel é covardia com o Brasil, né? Seja pela dimensão da população de Israel e do tamanho do país, seja pela eficiência dos israelenses, né? Que nós estamos muito longe deles. Mas
seja como for, a gente pode pegar outros países, né? A Itália, a França, a Inglaterra, mesmo os Estados Unidos, os países asiáticos, né? A Coreia, o Japão, enfim, a Austrália, a Nova Zelândia, tem muitos países que serviram aí como exemplo. Infelizmente, na América do Sul, os exemplos também não são bons, né? Os exemplos não são bons. O melhor exemplo que a gente tem de todos os países da América do Sul ainda foi o Chile, que também é um país menor, mais organizado que o nosso, e teve uma resposta mais efetiva à crise econômica e sanitária e política, né? Em que pese o Chile também tiveram muitas manifestações, etc. Mas no Brasil se adotou, na área da economia, um modelo que foi adotado pela Angela Merkel na Alemanha, que era abrir os cofres, né, do governo, irrigar a economia através de financiamento ou de recursos públicos transferidos para a população em geral, né, que foram os programas de emergência, né, a Bolsa Emergencial, né, que permitiu com que o brasileiro pudesse continuar minimamente consumindo, e para as empresas que pudessem minimamente manter os empregos. Isso ocorreu durante o 2020. Ocorre que, em 2021, isso foi suspenso, né? A retomada de programas emergenciais foi muito demorada, e hoje nós chegamos, então, num momento dramático da economia brasileira, que é uma recessão, né? uma crise econômica grave, com um alto desemprego. Nós falamos em torno aí de quase 14 milhões de desempregados, mas o número é bem maior, o número é em torno de 20 a 25 milhões, porque inclui aí, entre os números, aqueles que não procuram mais emprego, né? Então, nós temos quase 25 milhões de pessoas que não têm renda, né? Não têm emprego e não têm nenhuma renda. Então, isso impacta, claro, socialmente, né? O aumento da fome, do desespero, do desalento, mas também, por outro lado, aumenta a violência, né? Então, sobe o número de assaltos, roubos, furtos, né? Coisas do gênero. Hoje, muitos como é que chama isso? Roubo de dinheiro cibernético, né? Muitos ataques em estelionatos utilizando a internet, né? Coisas mais desse tipo. E, por outro lado, nós temos uma situação das empresas falimentar, né? Todos os pequenos e microempresários tiveram problemas gravíssimos de consumo, de renda, de consumo, então não conseguiram manter abertos seus negócios. Fala-se números do Sebrae, né, que acompanha a questão dos pequenos e microempresários, dizem que mais de 40 milhões de pequenos negócios foram fechados no último ano e meio. 40 milhões de negócios foram encerrados. Obviamente que isso gera uma cadeia, né, de desemprego e de consumo. E, por outro lado, nós tivemos também um fenômeno que não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas aqui no Brasil ele pegou muito pesado, que foi o fenômeno da inflação, né? Todos os produtos no mundo inteiro, por conta da pandemia, ficaram mais caros, especialmente os alimentos, né? Não só os alimentos, as commodities em geral, mas os alimentos em especial. Então, isso impacta sobremaneira a questão social no Brasil, né? Alimentos mais caros e a população sem dinheiro, sem renda. E o Brasil tem um agravante. Como o governo demora a se organizar e demorou a responder de forma mais efetiva à crise econômica e sanitária, perdeu credibilidade, perdeu confiança internacional. Isso fez também com que o nosso câmbio, né, o dólar no Brasil, que é a moeda de troca internacional, ficasse muito cara. Então, nós chegamos aí com um dólar a 5,50, ele quase bateu 5,80, né? O euro acima de 6,50. Então, essa
essa questão cambial no Brasil, ela piorou o cenário inflacionário no Brasil, porque como o Brasil é um país também exportador de commodities, né? A gente vende agricultura e minérios, esses preços estão todos atrelados ao dólar, né? Foi o que aconteceu com o aumento do arroz, por exemplo, né? Então, eu estou falando da economia porque, obviamente, que a economia impacta a política. Então, o governo ele é mal avaliado hoje também porque a economia vai mal, né? E se a economia vai mal, o povo vai mal e o governo é mal avaliado. Então, essas são as condições que a gente tem hoje, né, no Brasil. E eu queria partir, Peter, para um segundo rápido ponto, e aí a gente abre para Eu perguntas. já tenho algumas perguntas aqui. Tá. Vamos deixar você respirar, tomar um pouco de água aqui, senão vai ser uma corrida, uma maratona, né? Então, eu vou falar as perguntas que nós tivemos. A primeira pergunta era do Flávio Bittelmann. Ele fez duas perguntas. A primeira, quais são seus planos políticos para 2022? E a segunda é, se Alckmin mudar de partido, você iria junto? Bom, tá bom. Então, depois eu volto para comentar a situação política do governo, tá, em relação às questões do Congresso e do Judiciário, né, do STF. Mas eu vou rapidamente responder, então, ao Flávio. Primeiro, o Flávio, desde que eu perdi a eleição em 18, eu procurei me restabelecer como, a partir das minhas origens, né, de executivo público e consultor na área de desenvolvimento social e humano, né? Eu sempre trabalhei na área do desenvolvimento social, sempre trabalhei com crianças e, mais recentemente, tenho trabalhado com idosos, né? Porque a questão do idoso ela se transformou na questão prioritária dos governos, das nações e das políticas públicas. Então, eu saí um pouco da questão mais da primeira infância, que era a minha dedicação anterior, da educação, para a questão do idoso, que me parece ser o maior desafio hoje dos governos, né? E das sociedades modernas que estão envelhecendo numa velocidade cada vez maior, e nós temos não só mais idosos, mas também vivendo por mais tempo. Então, são os dois desafios, né? O quantitativo e a questão temporal. Não é só que a gente tem mais idosos, tem mais idosos vivendo por mais tempo. Então, esse é o grande desafio das sociedades contemporâneas, das sociedades modernas. Mas, além disso, eu tenho procurado também trabalhar com a questão do emprego e renda, né, que tem a ver com o desenvolvimento social. E sobre o ano que vem, essas são decisões que dependem muito menos da gente e muito mais do nosso entorno, né, das nossas circunstâncias. Então, sou eu e minhas circunstâncias, né? Claro que vontade de voltar à área pública eu tenho, vontade de voltar a ser um parlamentar, né, com P maiúsculo, ainda mais diante do que a gente vê hoje, né, a quantidade de deputados, senadores com baixíssima ou nenhuma qualificação, é algo que nos impressiona e nos preocupa, né? Então, vontade de voltar eu tenho, mas, como eu te disse, isso não depende só de mim, né? Depende da nossa comunidade, depende da nossa mobilização, depende das pessoas quererem, né, que a gente possa reconstruir um projeto político com P maiúsculo, né? E, em relação ao Alckmin, Flávio, o Alckmin tem uma pretensão de voltar a governar São Paulo. Eu acho que o Alckmin foi o melhor governador que São Paulo teve em todos os tempos. É um homem probo, apesar de várias situações que nós tivemos aí de denúncias, etc., nunca se comprovou nada próximo a ele, né? Conheço bem o Alckmin, sei onde mora, sei como vive, né, as condições econômicas dele, e é uma pessoa proba, responsável e que conhece muito política pública, né? Então, se ele sair do partido, e acho que o fará, porque o PSDB se perdeu nessa história, né? Nesses últimos tempos para cá, os partidos todos se perderam, mas o PSDB perdeu as suas origens, né, de social-democracia, né? É bom lembrar que o PSDB foi fundado com os mesmos princípios da social-democracia sueca,
dinamarquesa, norueguesa, né, finlandesa, aquela social-democracia de um estado do bem-estar social. Isso se perdeu ao longo dos anos e acho que nós teremos que retomar esse caminho da social-democracia em outro espaço, provavelmente em outro partido. Floriano, tem mais uma pergunta aqui do Isidoro Eisenman, que a gente chama de Boris. São duas perguntas. O que se candidata não nos serve, como aprovar voto mínimo? Por que voto útil para inútil? E antes ele tinha outra pergunta, onde você enxerga uma terceira via, Floriano? E terminando com 23 partidos para comer 5 bilhões e 700 milhões e infraestrutura para formar um país razoavelmente do que entendemos do bem nada. Votar em quem nos avilta. Bom, primeiro, a questão de sair dessa dicotomia, né, desse falso dilema do nós contra eles, né? É preciso pensar e ter uma alternativa que seja uma alternativa de centro. E quando a gente fala uma alternativa de centro, é uma alternativa que não volte às origens do lulopetismo, né? Porque não nos interessa, novamente, essa volta ao passado, pelo que ele representou, né? do ponto de vista, especialmente, da malversação de recursos públicos. Mas também não fique nessa atual conjuntura do presidente Bolsonaro, que visivelmente é um homem incapaz, né, de governar. As habilidades dele podem ser outras, mas claramente não é de governar, né? As decisões que foram tomadas ao longo desse 1 ano e meio se mostraram absolutamente incorretas, de todas as perspectivas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista político, né? Eu dizia, alguns anos atrás, que é preciso entender que, se fosse fácil resolver os problemas brasileiros, já tinham sido resolvidos, né? E não são problemas míticos, né? Não depende de um mito, depende de ações concretas, reais, baseadas na ciência, na pesquisa, na educação, né? Então, nós não vamos resolver os nossos problemas facilmente, porque eles já teriam sido resolvidos, né? Nós vamos resolver os nossos problemas escolhendo pessoas melhores, Flávio, né? Escolhendo pessoas mais capacitadas. Ninguém escolheria. Eu perguntei isso para todos os nossos colegas, né? Empresários da comunidade, se contratariam o Lula ou o Bolsonaro para serem CEOs, né, dirigentes das suas empresas. E todos me responderam que não. Ora, se você não contrata nem o Lula nem o Bolsonaro para ser diretor da sua empresa, por que vocês colocam eles lá para ser presidente da República, né? Então, nós precisamos achar uma terceira via. Nós precisamos achar alguém que tenha mais consciência e mais respeito pela coisa pública, né? Pela res pública, né? Pela democracia, pela participação, pela igualdade, pela diminuição da injustiça social. Nós nunca seremos uma nação com essa brutal diferença entre ricos e pobres. Nenhuma nação se criou forte desse jeito. Pega todas as nações ricas do mundo, tem um equilíbrio social, né? Quando eu fui a Israel a última vez e vi o processo de inclusão dos iemenitas, né, dos etíopes, de gente que tinha vindo de áreas muito mais pobres e que hoje estavam morando em Israel, o processo de inclusão social dessas pessoas pela educação em Israel foi estratégico, porque o governo de Israel não queria criar uma sociedade com duas castas, né? Os ricos e os pobres. Queria criar uma sociedade igualitária. E continuam perseguindo esse objetivo, em que pese você tem gente mais rica e mais pobre, mas você não tem essa diferença brutal social que a gente tem no Brasil. Eu tenho mais perguntas aqui, Floriano. A gente gostaria de ficar com você o dia inteiro, mas eu vou tentar ser... A Nicole Borg tem a seguinte pergunta. Floriano, qual a sua opinião sobre semipresidencialismo que vem sendo discutido ultimamente? Olha, Nicole, todas essas discussões são discussões para enfrentar um problema pontual, né?
Então, nós temos um governo aí, então eu vou entrar na minha segunda parte da resposta lá inicial, eu já respondendo a Nicole com isso. O que acontece? Nós estamos vivendo uma crise nesse momento, que é uma crise entre as instituições, né? Ela é uma crise provocada, ela não existia desta forma. Então, você tinha um equilíbrio de poder, né? O que a gente chama em inglês de check and balance, né? De pesos e contrapesos no sistema político brasileiro, que é poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. A gente aprende isso na quinta série do ensino fundamental, certo? Todo mundo aprendeu aqui, né, que em nações democráticas, e a gente preza pela democracia, porque nós judeus fomos vítimas do autoritarismo, né, do totalitarismo, seja no nazismo, seja no fascismo, seja no stalinismo. Então, eu sempre deixo isso muito claro. Eu nunca vou esquecer, Flávio, a minha avó, Gabriela Cohen Pêsaro, quando me disse assim, você vai para a política, o Peter lembrava disso, né? Fica nas empresas do seu pai, né? A política não é um ambiente salubre, né, para uma pessoa do bem. E eu disse, vó, não, eu preciso ir para a política porque eu quero mudar a minha comunidade, a minha sociedade, né? Mas qual que era a ideia que ela tinha de política? Era a ideia dos judeus na Itália, que votaram maciçamente em Mussolini contra a ameaça comunista, né? E 10 anos depois das leis raciais na Itália, tiveram que fugir com uma mão na frente e outra atrás para o Brasil, porque eram perseguidos pelos fascistas. Então, a nós, todos, não interessa nenhum tipo de regime que não seja democracia, porque nós fomos vítimas mortais, né? Nossos antepassados, vítimas mortais de regimes autoritários, né? E podemos ir até a Babilônia, se quiser, na nossa história, né? Com Esther. Então, não faltam momentos na nossa história de que nós fomos perseguidos por regimes autoritários. E isso pode acontecer novamente. Pode acontecer, porque na história foi cíclico, né? Então, nós temos que ter uma defesa intransigente da democracia. E para existir democracia, precisa existir respeito. Respeito entre os poderes. Respeito entre o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E eles têm que ter o mesmo equilíbrio. Nenhum pode ser maior ou melhor ou mais forte que o outro. Por isso que chama pesos e contrapesos, né? E o que a gente assiste hoje é uma demonização, com perdão da expressão, é uma demonização, por exemplo, das instituições do Poder Judiciário, que muitas vezes são incompreendidas. Eu reconheço, eu não sou advogado, né? Eu sempre falo com o Bialski para ele me explicar certas coisas do direito. Mas, mesmo sendo incompreendidas, é um outro poder, né? O Poder Judiciário está lá. E aqueles homens que estão lá no Supremo ou no Superior Tribunal de Justiça foram escolhidos pelo sistema político. Todos foram indicados pelos presidentes da República, porque essa é a regra, né? Nenhum ali chegou à toa. Todos chegaram por indicação do presidente da República, ratificada pelo Senado da República, né? Então, o Congresso também participa da escolha dos juízes da Suprema Corte Brasileira. E, do outro lado, nós temos o Congresso. O Congresso tem 513 deputados e mais 81 senadores que representam a população e os estados da federação. Então, quando esse equilíbrio se perde, esse respeito se perde, e muitas vezes, como aconteceu hoje pela manhã, né? Aconteceu hoje pela manhã, não foi há muito tempo atrás, foi hoje pela manhã, de você colocar tanques de guerra na rua para poder mostrar para os outros poderes que você tem a força bruta, né? A força militar. Isso significa, aqui cá entre nós, a maior fraqueza de um governo. Quando você precisa recorrer às armas, é porque você está fraco, não porque você está forte. É o contrário. Porque governo forte não precisa de arma. Governo forte tem o diálogo. E o diálogo é a mais poderosa ferramenta de construção de uma nação e de construção de políticas públicas. Então, Nicole, nesse momento de crise institucional que o Brasil passa, e é evidente, né, ninguém pode negar, essa crise ela está estampada em todos os jornais, em todas as televisões, independente das preferências de cada um, né?
surgem ideias como essa, né? Um semipresidencialismo, um parlamentarismo, né? A minha opinião, Nicole, é muito clara. Eu sou e sempre fui parlamentarista, né? Sempre fui, muito antes dessa crise. Eu sempre acreditei que você dá poder ao Congresso, mas dá também responsabilidade de governar. O que a gente tem no Brasil hoje é um Congresso que tem poder, mas não tem a responsabilidade de governar, né? Quem governa é o Executivo. Nós temos que dar poder e responsabilidade, direitos e deveres, né? É assim na Inglaterra, é assim na Espanha, é assim em Portugal, é assim na Itália, é assim em Israel, é assim em dezenas de países parlamentaristas. Eu ia citar na Alemanha, eu ia citar a França, mas a França é um regime mais semipresidencialista, ou seja, o parlamento também tem funções, mas o presidente é muito forte na França, né? Mas é um regime semipresidencialista, com um primeiro-ministro forte também, né? Então, eu sempre fui parlamentarista, eu acho que o regime brasileiro é um regime que esse presidencialismo imperial, a gente tem um presidencialismo que é baseado nessa memória do Império do Brasil, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, essa coisa imperial, né? O rei, né? O rei sobre o soberano. E é um presidencialismo de crise. Toda hora a gente tem uma crise de governo, toda hora tem uma crise de governo. Então, eu acho que a gente deveria, sim, não sei se é o momento, mas a gente deveria, sim, experimentar um regime parlamentarista ou semipresidencialista, porque se tivéssemos, nesse momento, um regime parlamentarista, eu posso garantir a vocês todas que o governo já teria caído e já teríamos discutido um novo governo, né? Uma nova composição de governo com mais responsabilidade, como acontece em vários países, incluindo aí os que eu acompanho mais de perto, que são Israel e Itália. Floriano, tem mais pessoas que querem fazer perguntas. Eu acho que o Rui Lopes quer fazer uma pergunta. Você tem que abrir teu microfone, Rui. Fiquem à vontade, viu? Oi, Floriano. Eu votei em você. Muita gente da comunidade votou em você, óbvio, né? Mas muita gente deixou de votar. Como é que você, agora com uma posição bastante firme, de uma linha central, né? Como é que você vai trabalhar a comunidade que está bastante dividida também? Nós somos um reflexo do país. Estamos cheios de gente da comunidade que é favorável ao Bolsonaro, porque era totalmente contra o Lula. Tem gente que não quer saber do Lula porque é a favor do Bolsonaro, e você está no meio. Essa sua posição de angariar votos é muito importante, porque você depende dos votos da comunidade, óbvio. Você acabou de falar isso aí. É um trabalho momento. Como é que você pensa em atuar daqui para frente? Nós queremos que você, eu particularmente, gostaria muito de você ser nosso representante. Rui, primeiro agradeço a você o seu voto, carinho, respeito, admiração mútua. Eu tenho na comunidade uma gratidão imensa. Eu quero deixar isso aqui para todos vocês e que vocês passem adiante essa minha mensagem de gratidão. A comunidade me deu 3 mandatos, 2 de vereador, 1 de deputado federal, mas a comunidade me deu muito mais do que isso. Me deu um aprendizado do que é ser judeu e do que é ser judeu no Brasil. Mas, acima de tudo, do que é ser judeu, né? Os nossos princípios, os nossos preceitos basilares, como a Tzedakah, o Tikkun Olam, que nos move, né? As nossas mitzvot, e assim por diante. Então, eu quero sempre agradecer o que eu já tive, né? Se eu puder servir a nossa comunidade, eu sempre vou estar, como diz lá na minha loja, Macabeus, eu sempre vou estar em pé e à ordem, né? Porque eu acho que a gente está aqui no mundo para melhorar o mundo, né? Esse princípio do Tikkun Olam. Senão, a nossa existência não vale, né? Eu já plantei árvores, eu já publiquei livros,
e eu pratico o princípio da lei d'Orvador, né? Passando para frente os nossos ensinamentos. Mas o que eu quero dizer a você, Rui, é que é natural que a comunidade esteja dividida, porque a comunidade, ela, como você lembrou, ela é um reflexo das nossas circunstâncias e da nossa sociedade, que também está dividida, né? O que eu acho é que a gente precisa construir, né? A divisão a gente já tem, então nós precisamos construir ou reconstruir um consenso, né, do que queremos. Vamos tentar nos unir pelaquilo que nós acreditamos e não por aquilo que nos divide, né? É claro que temos muitos que têm medo do comunismo, né? Outros têm medo de um autoritarismo de direita. Como eu disse, nós temos que ser democratas, em primeiro lugar, né? O povo judeu tem na sua alma, né, a liberdade, né, a democracia. Fora isso, nós não seremos judeus, nós seremos perseguidos, né? E nós seremos eliminados, como nós fomos no passado, como tentaram fazer no passado várias vezes. Eu não digo isso como retórica, eu digo isso como uma preocupação, porque para nos usarem de bode expiatório é 10 minutos, você entende? É uma virada aí de dia e nós seremos perseguidos. Aliás, veja o que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro, né? A Federação Israelita lá do Rio está cuidando, né? De novo, escrito lá na porta, né, Peter? Não sei se você acompanhou, né? Não sei se foi de uma sinagoga ou de um lugar esportivo, num condomínio, né? Judeus acumuladores, etc, etc. Ora, isso é sintomático, né? Isso não é uma coisa assim aleatória. Então, nós precisamos estar alertas. As nossas lideranças comunitárias estão alertas. No nosso caso, Rui, é buscar uma alternativa que seja palatável, viável, e que defenda aquilo que a gente defende como princípio democrático, né? Flávio, por que isso ainda não aconteceu? Só para terminar esse raciocínio, Peter. O Flávio tem uma pergunta exatamente nessa área. Tá. Por que isso não aconteceu até agora, Rui? Porque nós não temos, nós não conseguimos vislumbrar uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro. Mas na hora que a gente vislumbrar essa alternativa e essa alternativa for viável, nós temos que trabalhar em torno dela, né? Fala, Flávio. Abre o microfone, Flávio, por favor. Não, eu queria saber se você está enxergando essa terceira via. Eu, pessoalmente, tenho muita simpatia pelo jovem Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que é do PSDB, mas que está até conversando com o Alckmin, eventualmente de junto com o Alckmin para outro partido, que ele tem uma alma mais com aquele velho PSDB que eu e você gostamos, e eu também sou favorável ao parlamentarismo, acho que o parlamentarismo teria queimado muito sofrimento para o Brasil, que nem Israel, toda hora cai um governo, mas pelo menos é o parlamentarismo que uma hora se acerta. Agora, essa coisa de a gente ter 5 anos um presidente louco é uma coisa detestável. Então, eu queria perguntar para você se você acha que o Eduardo Leite poderia ser essa terceira via ou se você tem algum outro indicativo para a gente. Olha, veja, Flávio, o Israel, assim como na Itália, o governo cai, né? Mas as instituições continuam funcionando, né? Quer dizer, o parlamento funciona, as políticas públicas funcionam, o pessoal faz aliar, a economia funciona, quer dizer, troca o comando, mas a instituição, né? O governo funciona. Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre se perguntar, né? Quando a gente tem uma crise econômica ou política no Brasil, o governo paralisa. E pior do que paralisar, vai procurar o que há de pior no Congresso e no cenário político para se aliar, né? Que é o chamado centrão, né? Que é o que aconteceu agora. Então, vai procurar o que é pior, porque se vê acuado, né? Se vê com medo de sofrer um processo de impeachment, e aí começa a entregar os anéis, né? Para não perder os dedos, entregam os anéis.
E aí começa todo o processo de corrupção e, no final, todos perdem, né? Todos perdem. Agora, eu vislumbro alguns nomes, né? Eu acho que o Eduardo Leite é um jovem, tem 36 anos, mas é um jovem já preparado, foi prefeito de Pelotas, foi governador, é governador do Rio Grande do Sul, e é um estado extremamente polarizado, extremamente complexo, né? E conseguiu tirar o Rio Grande do Sul de uma situação econômica gravíssima, com uma dívida de governo imensa, né? É um sujeito com muitos predicados, é um sujeito muito preparado, né? Um sujeito que vem da área dos direitos humanos, né? Acredita e confia muito no poder do diálogo e da democracia. É um sujeito excepcional. Eu digo que o Eduardo vai decolar se o establishment, ou seja, os meios de comunicação, né? O sistema financeiro, os grandes empresários do Brasil abraçarem, porque não foi diferente com o Bolsonaro. O Bolsonaro só virou o que virou porque teve um momento ali da eleição em que o establishment resolveu abraçá-lo, né? Grande parte, inclusive, da nossa comunidade. Mas, como tudo é imponderável, né? Nós tivemos uma facada. Nós não podemos esquecer o episódio da facada. Floriano, Oi, Isidoro. você acha que já é o momento de se apresentar alguém para a terceira via? Olha, Isidoro, eu gostaria que nós já tivéssemos, porque isso nos ajudaria a construir um diálogo com todos, né? E aquilo que o Rui falou, né? Já ir juntando as pessoas em torno de uma alternativa ao bolsonarismo e ao lulismo. Lembrar a todas e a todos que o bolsonarismo e o lulismo são duas faces de uma mesma moeda. Veja, tá bom, veja. É assim, eu penso o seguinte, você tem o bolsonarismo e você tem o lulismo. O bolsonarismo, ele se mostra um regime insano, tá? Mas é um insano ardiloso. Esse insano ardiloso me faz questionar: é momento ou é não momento para não cair num ardil de repente, ter uma terceira via e houver um outro ardil do Bolsonaro em cima disso tudo? Ô, Isidoro, o fato é que nós não temos. Não precisamos nem discutir a hipótese que você está nos trazendo, porque nós não temos uma terceira via ainda. Não temos. Então, não precisamos perder tempo nesse momento discutindo essa hipótese sua, que é válida, mas nós não precisamos discutir ela nesse momento. Veja, a gente não tem uma terceira via, nós vamos construir essa terceira via. Nós temos vários nomes que estão circulando, né? Nomes que não nos interessam. Vou dar um concretamente: Ciro Gomes. Por que o Ciro Gomes não nos interessa? Não é porque ele acha que a economia é assim, é assado e tal, porque ele é um sujeito autoritário também, né? Veja, vou repetir, o que nos une é o poder do diálogo, e nós não abrimos mão da liberdade, da democracia. Quando a gente abrir mão da liberdade e da democracia, nós voltaremos a sermos escravos, né? E como nós somos poucos, nós seremos sempre o bode expiatório dessas sociedades autoritárias. Então, não nos interessa nenhum modelo autoritário, tá certo? Só nos interessa a democracia. O Ciro, ele representa uma parte desse discurso autoritário. Então, a gente tem que buscar uma referência que seja, de fato, uma referência democrática, que conquiste as pessoas, porque ela tem que ganhar a eleição. Não adianta ser só uma pessoa maravilhosa e perder a eleição, né? Precisa ser boa e ganhar a eleição. Então, nós vamos construir isso. E é o que eu dizia. Nós precisamos que os setores de comunicação, o establishment, né, os empresários, abracem essa causa, né? O Bolsonaro não era conhecido. Assim como lá atrás, o Collor, quando se elegeu, também ninguém conhecia, ninguém sabia quem era o Collor de Mello, governador das Alagoas, né? Em que pese o final foi trágico, mas ele foi um sujeito abraçado lá pelo sistema de comunicação, pela Globo e outras emissoras, e se tornou presidente. Então, nós precisamos de alguém que seja alavancado também nessa trajetória, né?
pela comunicação, que passe a ser conhecido. O Eduardo Leite é uma possibilidade. Tem outras que estão sendo discutidas também, né? E tem também o governador de São Paulo, a gente não falou dele também, né? Porque também tem uma rejeição enorme, né? O Dória, mas também é uma pessoa que está, de alguma forma, capacitada para disputar esse espaço. Mas ainda acho que é cedo, e você tem razão. Isso ainda vai ser construído. E lembrar que a gente vai ter uma eleição que provavelmente, em 2022, terá 2 turnos. Terá 2 turnos. E, ao ter 2 turnos, nós vamos saber como conseguir com que essa terceira via esteja no segundo turno, ou no lugar do Lula, ou no lugar do Bolsonaro. Cima, eu acho que você tem uma pergunta, Cima. Você tem que ligar teu microfone. Eu também queria fazer uma pergunta. Não, Cima, liga teu microfone. Cima, depois a Nicole. Tá. Obrigada. Floriano, eu queria saber sobre o Sérgio Moro. Caso do Sérgio Moro, inclusive se tem alguma coisa sobre a presidência, você pode falar? Olha, por favor. O Sérgio Moro, eu acho que ele cumpriu um papel fundamental no Brasil. Fundamental. O trabalho que ele fez é um trabalho que eu sempre apoiei, a Lava Jato, né? O que eu acho é que extrapolaram, eu acho não, hoje já se sabe, né? Baseado nos autos e nos pareceres finais jurídicos, que houve uma extrapolação de autoridade, né? Ou seja, como diria popularmente, o poder subiu a cabeça. Então, ele extrapolou um pouco as competências dele, e com isso ele pôs em risco todo não, mas uma parte do processo da Lava Jato. Eu não digo todo, porque a Lava Jato recuperou bilhões de reais para os cofres públicos, a Lava Jato prendeu grandes empresários e muitos políticos, né? É bom lembrar que o Sérgio Cabral, que foi governador do Rio de Janeiro, continua preso, né? Outros cumpriram pena e continuam cumprindo pena em regime semiaberto, que é o caso do Eduardo Cunha. Então, a Lava Jato gerou frutos e os frutos estão aí, né? Estão sendo colhidos. Uma sociedade que melhorou os seus sistemas de fiscalização e controle, né? Os sistemas de dados abertos, né? De conferência. Então, é uma sociedade que saiu melhor do processo depois Mas da não Lava acabou Jato. não acabou com a sensação de impunidade, né? Mas veja, Nicole, a sensação de impunidade, eu sempre, como sociólogo, e você me conhece bem, eu sempre achei que era uma coisa muito mais da sociedade do que dos governos, né? O jeitinho brasileiro de querer levar vantagem em tudo e de querer passar a perna e de querer furar a fila e de querer comprar vacina na frente dos outros, ele está aí, né? É coisa que um alemão nunca iria compreender, ou nem um israelense, né? É difícil compreender esse jeito truqueiro, né? Truqueiro, esse jeito malandro do brasileiro. Então, aí não adianta dizer, mas a sensação de impunidade. Bom, mas a sensação de impunidade é nossa, né? É nós por nós mesmos, né? São as nossas bancas de advogados, né? Os advogados que defendem e que acabam conseguindo que esses processos não avancem, né? O nosso sistema, o nosso arcabouço jurídico. Então, a gente precisa querer se tornar uma sociedade mais séria, né? Mas isso tem que ser uma força-tarefa de todos. Precisa repetir isso todos os dias. Eu não vou cometer nenhum ato errado, né? Minha mãe, a Lucília, me deu uma dica muito fácil, né? Ela falou assim, filho, não faça nada que você não possa contar, né? Então, pronto, isso aí já resume. Se você puder contar para todo mundo, pode fazer. Se não puder contar, não faça. É um pouco por aí, parece simples, mas é por aí. Floriano, mas agora o Moro, Cima, eu só não terminei. O Moro, então, desculpa. Eu acho que o Moro cometeu um erro baseado na vaidade pessoal, né? Num dos pecados capitais.
a vaidade tomou conta dele e ele se entregou ao governo Bolsonaro, que ele não precisava tê-lo feito, com a promessa de que ele poderia ser ou candidato à presidência da República na sucessão do Bolsonaro ou ministro do Supremo Tribunal Federal, né, da Suprema Corte. E ele se entregou a esse desejo, a esse sonho de uma noite de verão, e quando ele percebeu a arapuca que ele se meteu, né, a confusão que ele se meteu no meio de pessoas ligadas às milícias armadas no Rio de Janeiro, né, a parte do crime organizado, os filhos do presidente, toda essa confusão, ele saiu fora, ele foi embora, e foi embora do Brasil, inclusive. Né? Então, ele foi embora do Brasil. Ele foi trabalhar numa empresa americana, fora do Brasil, porque... Então, candidato à presidência nichou, então, né? Eu acho que sim, porque ele percebeu, assim como aquele outro, como chamava o juiz negro, que era Barbosa. Que também sonhava em ser presidente, percebeu que cada um no seu galho, né? Cada um no seu quadrado. Ele percebeu que a política não é para qualquer um, a política é para os políticos, né? De preferência bons políticos. Mas essa ideia de que você pode governar sem diálogo, né? A política é a arte do diálogo, a boa política. Né? E esses homens, com todo o respeito e dignidade que o Sérgio Moro tinha, acham que a política é na canetada, né? É baixar um decreto, uma portaria. Não é assim que funciona. Tem que negociar, tem que compor, tem que ver quais são os interesses comuns, né? E trabalhar por eles. Floriano, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta. Você... eu concordo com você com relação ao parlamentarismo, concordo, não sinto que nós estamos com um sistema jurídico adequado e constitucional adequado para algumas coisas, para alguns momentos essenciais da democracia. Por exemplo, a gente já viu que não funciona essa coisa de segundo turno quando você acaba tendo que votar no menos pior. Tá? Então, não seria o caso de a gente estar desde já trabalhando para mudar estas leis, fazer uma reforma constitucional para tentar implementar um parlamentarismo, mesmo que não venha nessa eleição agora, mas que esteja próximo para uma próxima eleição. Eu acho que isso tem que ser feito já, e isso eu não vejo essa discussão acontecendo. Não, você tem toda a razão, não tem essa discussão, ao contrário. A discussão é a pior possível, que aprovaram ontem à noite um parecer da deputada Renata Abreu, aqui de São Paulo, que mexe com o sistema político, criando um modelo distritão. Né? Então, nós defendemos o voto distrital, misto, e ela vem com um sistema distritão, que, na verdade, nada mais é do que usar o Estado inteiro como se fosse um distrito, e aí se elegem as pessoas mais votadas, independente dos partidos. Né? Então, você vai ter um monte de tiriricas e youtubers e famosinhos no lugar de Floriano Pêssaro, que poderia estar lá. Né? Aliás, na última eleição já aconteceu isso também. Né? Eu não fui eleito, mas foi eleita a Joyce Hasselmann, que era uma mulher do Paraná, eleita em São Paulo, radialista. Né? Trabalhava em programa de rádio, jornalista. Nunca tinha atuado na política, não tem ideia sobre política. O outro é o Eduardo Bolsonaro, que fez 1.800.000 votos em São Paulo, é do Rio, nunca morou em São Paulo, né? Mora no Rio de Janeiro e foi eleito por São Paulo com 1.800.000 votos. E eu digo esses dois porque esses dois tiveram muito voto da comunidade judaica. Né? O Eduardo porque segurava a bandeira de Israel. Não tem ideia do que é a política, nem israelense e nem os preceitos judaicos. Mas, enfim... E Alexandre Frota, né? Ator pornô de filmes pornográficos, eleito com quase 250.000 votos, e eu tive 50.000 votos. Né? Então, essa distorção é uma distorção absurda, porque a gente tira gente boa do Congresso e põe qualquer um. Né? O Tiririca, reeleito com 400.000 votos por São Paulo também.
né? Então, se pegar a bancada de São Paulo, é desesperador. Ou evangélicos, que aí as igrejas fecham, né? Fecha, o pastor fecha e todo mundo vota no mesmo nome, né? Mesmo. Mas eu acho que a gente tem que estar trabalhando agora e insistindo em modificações, em uma nova constituinte, e para rever todo esse processo. Senão nós não vamos sair. Eu concordo, nós precisamos ter uma luz, nós precisamos ter alguém que nos ajude nessa condução, porque isso depende muito também da vontade política do presidente, né? Da autoridade máxima da República, né? Mas desse mato não sai cachorro. Exatamente. Então, se a gente não melhorar na próxima eleição, as pessoas que podem nos dar esse caminho, nós não vamos ter esse caminho, porque não vai sair da sociedade civil simplesmente. A sociedade civil pode ajudar muito, mas é preciso ter uma condução política também. Peter. Certo. Floriano, nós já estamos preparados para as suas palavras finais. Você tinha dito antes que você queria falar um pouquinho sobre o Supremo e essas instituições, então o microfone é seu. Peter, tem mais uma pergunta aqui no chat que eu acho que seria legal, se você quiser ler, do Felipe. Você quer ler, Peter? Cadê o Felipe? Está aí? Do Felipe Eisen. Está aqui. Hoje vemos alguns judeus em cargos de eleição proporcional, mas em eleição majoritária quase nenhum. De cabeça, só o Davi Alcolumbre no Senado. Você acha que é possível que os judeus ocupem cargos dos mais altos como governador e presidente? Ou há um pé atrás por parte dos brasileiros em votarem judeus pelo país, pelo fato do país ser fortemente cristão? Quantos anos tem o Felipe? Cadê o Felipe? Eu não estou vendo ele aqui. Eu também procurei e não achei, mas eu vi só a pergunta que eu achei boa. Oi, eu estou aqui. Quantos anos você tem, Felipe? 16. Olha, o Felipe pode ser o governador, pronto. Parabéns. Nós temos aí um candidato que a gente pode preparar aí nos próximos 10 anos. Com 26, Felipe está eleito governador. Hein, Felipe? Ótimo. Olha, Felipe, veja, não há nada que impeça, por religião, de nós sermos governadores, prefeitos, presidentes, né? A comunidade judaica, ela não tem a quantidade de votos, ela, per si, a quantidade de votos necessária para eleger um cargo majoritário e quase não consegue eleger um representante proporcional, né? Como você lembrou, hoje, se olhar o Congresso Nacional, acho que só tem um judeu, que é o Davi Alcolumbre, né? Mesmo assim, se aproximou da comunidade mais recentemente, o Davi. Ele viajou comigo para Israel há uns 4 anos atrás, e foi uma viagem que ele achou incrível, né? A partir de lá, ele teve 2 filhos, pediu para fazer uma Brit Milá em Belém, do Pará, porque ele é do Amapá, né? Então, nós entramos em contato com um rabino lá de Belém e tal. Mas, veja, é uma questão, né? A comunidade judaica, ela tem muitos líderes comunitários, que são valorosos, né? São muito valorosos. Todos os líderes. Eu não quero citar aqui um para não ser deselegante com os outros, até porque eles reclamam depois. Então, eu não vou citar. Mas eles são muito valorosos. O problema é que ninguém quer sair da sua zona de conforto, Felipe, né? da sua empresa, dos seus negócios, e ir para a área pública de forma honesta, que você perde dinheiro, né? Quem está na área pública não vai ganhar dinheiro, não vai ficar rico. É o meu caso, né? Eu moro num apartamento de 130 metros quadrados, que é tudo que eu tenho, né? E é isso, né? Então, você tem que abrir mão de parte da sua receita, da sua renda, né? Dessa ideia de ganhar dinheiro para a ideia de servir ao público, né? De ser o servidor público, né? Eu gosto disso, eu sempre gostei. Eu nunca dei muito valor para a questão do dinheiro. Se eu desse valor para a questão do dinheiro, eu estava nas empresas do meu pai até hoje, né? Então, você abre mão para isso. E eu acho que a gente tem, sim, que se organizar como comunidade, com os nossos líderes comunitários, escolher determinados agentes judeus que se disponham a trabalhar na área pública, né?
não só por ser judeus, mas porque também carregam os preceitos judaicos, né? Esses que eu citei agora há pouco, que eu acho que são relevantes. São relevantes. Por exemplo, nós presenciamos no Brasil, nos últimos 2 anos, um verdadeiro genocídio ambiental. Não sei se cabe essa palavra, peço desculpas, mas uma destruição sem precedentes, não só do meio ambiente brasileiro, especialmente dos biomas mais importantes, né, como o bioma marinho, a Amazônia e o Pantanal, mas também o desmonte da legislação ambiental, né? O que compromete as futuras gerações. E eu, numa discussão do Congresso, com alguns líderes lá do Congresso, eu dizia, olha, enquanto aqui no Brasil a gente destrói florestas, em Israel eles constroem florestas. E alguém falou assim, mas o que é construir floresta? É construir mesmo. Vão lá, demarcam uma área, plantam, irrigam e transformam lá no Carmel, sabe? Essa é a diferença. E eles fazem isso porque eles sabem que isso é o cuidado com a água. O Brasil é o contrário. O Brasil é um país que tem os maiores aquíferos do mundo e a gente polui todas as nossas águas e todos os nossos rios, né? Então, eu estou citando o exemplo do meio ambiente, para dizer quanto isso é valoroso para um judeu e quanto isso não é valorizado para fora, né? Por isso que é interessante ter cabeças judaicas, né? Cabeças pensando a área pública a partir desses preceitos milenares do judaísmo, né? Não é uma questão só de religião, é uma questão de visão de mundo, né? Que é essa visão do Tikkun Olam. Floriano, eu tenho que interromper. Temos uma última pergunta do Rui, e senão daqui a pouco eu vou ser mandado embora aqui, porque eu vou estourar muito o horário. Eu não posso perder, como você, não posso perder esse emprego de jeito nenhum, tá? Então, Rui, faça essa última pergunta e depois as palavras finais para o Floriano. Mas antes eu queria dizer, Floriano, que é um prazer ter você aqui com a gente. Você realmente representa a nossa comunidade. O que aconteceu na última eleição, espero que tenha sido um acidente, uma lição para todos nós. Eu acho que as pessoas não prestaram atenção no que estavam fazendo, em todos os sentidos, e nós realmente precisamos de pessoas do teu gabarito para representar a comunidade, e realmente é uma vergonha não ter outro representante nosso. E se você falar com a comunidade brasileira, eles vão achar que nós dominamos, né? Que os judeus dominam a mídia, dominam a política, dominam os bancos, aquela velha retórica antissemita terrível que a gente conhece. Então, você pode ter certeza que você conta com o nosso apoio, e muito obrigado por ter vindo aqui. E o Rui vai fazer a última pergunta e as palavras finais são suas. Floriano, só para encerrar, nós precisamos entrar numa área de fofoca aqui, né? Porque afinal é uma sala. Então, vai uma pergunta não é de $1 milhão, deve ser de R$1 só, né? Mas vamos lá. Atestando, na nossa comunidade nós temos atividades fantásticas, e eu posso atestar isso, que o pessoal é extremamente sério, fazem coisas bacanas, a nossa hebraica está espetacular. O Peter agora está assumindo a nossa área da sala de estar com galardia, né? E trabalhou muito bem no tênis, ou seja, o pessoal é muito sério. Agora vou fazer a pergunta. Você tem uma experiência nos bastidores, porque a pergunta é bastidores, né? Os nossos deputados, na média, são sérios ou são pilantras, ou são mau caráter, ou, na verdade, tem gente boa? Como é que qual é o percentual das pessoas que você viu naquele ambiente? E isso entre nós, porque você não está agora no Congresso, né? Conta assim, alguma coisa assim, para a gente entender bem como é que é essa nossa política nacional, que a mídia dá uma impressão péssima, né? Mas Rui, mesmo. Rui, deixa eu te falar. Bom, primeiro eu deixei aqui no chat, vamos ver se todos conseguem ver. Obrigado, Nicole. Você é um amor, Nicole. Você é querida. Ao Flávio também, a todos que me acompanham, e a gente conversa mais. Eu deixei aqui no chat o meu celular novo, que é esse 99888-4500, tá? Então, tá no chat aqui.
E eu deixei também meu e-mail, que é floriano45@gmail.com, tá? Então, fica fácil aí para vocês darem uma olhadinha aí, tá? O celular e o e-mail. Depois de dizer que é um prazer estar aqui, viu, Peter? Um prazer imenso. Eu queria ver se você, com a Sílvia, conseguem organizar um também para a juventude, né? Aproveitar a presença do Felipe aí. Eu falo sempre da juventude, porque eu acho que eles são e continuam sendo a esperança de um futuro melhor, e a gente precisa ajudá-los. O Zepa está mandando um abraço. Manda outro para ele, Stefani. Obrigado para o Zepa, querido Zepa. Mas a juventude ela é estratégica para nós, Peter, e eu estou vendo uma juventude muito de direita, no sentido clássico da palavra, né? Muito conservadora. Isso não é bom, não é bom, né? Pode ser de direita, pode ser de esquerda. O que não pode ser é muito. Nem muito de direita, nem muito de esquerda, não importa. Né? A gente tem que ser moderado, ponderado, a gente tem que ponderar. Você imagina, eu fui chamado na hebraica de isentão, porque eu disse que não votava nem no Haddad nem no Bolsonaro, né? Que é um direito que eu tenho. Eu não voto, nenhum dos dois me representa, não voto. Né? E eu fui chamado de isentão. Né? Mas eu lembro também que o meu avô, Humberto Pesaro, Cohen era minha avó, Humberto Pesaro, também foi chamado de isentão na Itália, quando começaram as primeiras perseguições raciais lá de Mussolini, né? Porque ele não queria apoiar o Mussolini, né? Ele via no Mussolini um fascismo perigoso para os judeus, né? E não deu outra. Não deu outra. Eu acho que a gente tem que falar com os nossos jovens, esclarecê-los. Eu estou vendo aqui vários cabelos brancos, o que é maravilhoso, porque é a escola da vida, da experiência, né? E todos os cabelos brancos aí têm a responsabilidade de falar com os netos, e não o inverso. Na eleição de 18 foi o inverso. Eu vi um monte de netos convencendo os pais e os avós a votarem no candidato A, B ou C. Eu dizia, mas que inversão de papel, né? Quem tem a experiência, quem tem o conhecimento são os mais velhos, não são os mais novos. A gente precisa orientá-los. Deixa eu responder para você. Tem uma nova gestão agora na Hebraica, começou no dia 1º de julho, e eu estou assumindo a diretoria cultural mesmo. Mudou um pouco a gestão da Hebraica. Hoje nós temos uma vice-presidência de atividades, onde está reunido uma diretoria cultural, uma diretoria de juventude e uma diretoria social. E nós realmente estamos querendo fazer que os nossos eventos abranjam todas essas categorias. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos muito preocupados com os jovens, né? Tanto os jovens até 25 e também os jovens até 40, 50, que são realmente as gerações que vão levar o nosso trabalho para frente, né? Então, nós vamos organizar palestras e você já está na nossa lista de prioridade que nós vamos trabalhar. Evidentemente, hoje no marketing, nós temos que primeiro mostrar quão maravilhoso que você é, antes deles terem o desejo de te conhecer. Imagina, obrigado. E só para não ficar sem a resposta para o Rui, é o seguinte, eu hoje estou mais convencido do que nunca, até depois de ter passado pelo Congresso. O Congresso é o exemplo pronto e acabado da sociedade brasileira. Ele não é nem pior nem melhor. Ele é o que nós somos. E a imprensa, às vezes, exagera um pouco, é verdade, mas nós não podemos descredenciar a imprensa, não. Isso é outra falácia fascista, né? Outra falácia autoritária. Né? Mal ou bem, o jornalista tem a sua responsabilidade. Você não precisa ler um único veículo de comunicação. Eu leio 4 jornais por dia. 4. Né? Eu vejo várias matérias no Twitter, nas redes sociais também, né? Mas sempre com fonte, para não cair nessas fake news que invadiram o mundo, não é só o Brasil, o mundo, né? Então, você tem que ter a fonte, quem escreveu, aonde está, é fato ou é fake? Esse é o meu discernimento. O Congresso, Rui, representa o que nós somos, né? A gente teve, nessa pandemia, uma quantidade imensa de ações indecorosas por parte da nossa sociedade, inclusive de alguns patrícios nossos, né?
é isso. É isso. É o recadinho da minha mãe, que vale aqui para todo mundo, né? Só faça aquilo que você pode contar. Esse é o dilema. Esse é o dilema. Então, o Congresso não é diferente da sociedade. Ele é o reflexo. A gente vai ter um Congresso melhor na medida em que a gente escolher pessoas melhores e lutar por elas. A resposta final é: o Congresso tem algumas pessoas boas, bem intencionadas, honestas, corretas, que têm espírito público, como eu tenho. E tem muitos que não têm, que estão lá para fazer negócios, que estão lá para angariar bases, né? Para se perpetuarem. Ali não é um lugar perpétuo, né? Ali é um lugar de passagem. Você cumpre uma missão. Agora, tem políticos que querem ficar lá 5, 6, 7 mandatos, né? Bolsonaro ficou 7 mandatos. 7 mandatos. Imagina quantos anos dá isso? 7, 14, 21, 28 anos. 28 anos como deputado federal, recebendo o salário de deputado federal, né? Eleito na democracia. Então, não estou criticando, não. Só estou dizendo que ali não é um lugar para você ficar a vida inteira. Ali é um lugar de passagem, né? Fazer coisas boas. Agora, quem se perpetua utiliza os expedientes, o recurso público, a máquina pública, para se perpetuar. Entende? Aquilo vira um negócio para ele. Então, essa é a questão. E eu espero ter respondido, Rui. Não tem nenhuma grande fofoca, porque todas as fofocas estão nos jornais. Os jornalistas são muito bons nisso. Então, mas é isso. Em palavras finais, o Congresso representa a sociedade. Todo Congresso, todo Parlamento representa o seu povo. Eles são escolhidos, eleitos, assim seja sempre na democracia. E o que nos une é o espírito de liberdade, o espírito democrático, porque qualquer outro modelo se mostraram modelos em que nós fomos o povo perseguido. E nós não queremos isso, nunca mais. Peter, muito obrigado. Flávio, muito obrigado a todas. É uma honra. A Silvinha, linda, muito obrigado, Silvia. E é um prazer imenso. Eu que agradeço, Floriano. E voltamos a estarmos juntos. Eu só queria, antes de dar o tchau final, eu só queria lembrar o pessoal, essa sala a gente já está fazendo já há quase 2 anos e a gente sempre tem temas super diversos, né? Então, na semana que vem, tem muita gente aqui que já se inscreveu, a gente vai ter uma visita para uma exposição de Inhotim, que chama Som e Sentido. Hoje é o último dia para se inscrever, ligando lá na central. A primeira que a gente teve foi muito bacana, só que vai ser às 2 horas, então não esqueçam que por conta deles só poderem atender a gente nesse horário, o horário vai ser às 2, tá bom? Se inscrevam, já tem bastante inscritos e a gente se vê na semana que vem. E aí vai ter também uma sobre o Jorge Nudel, não é? Isso, aí no dia 24, se eu não me engano, vai ser o Jorge Nudel, que é um médico, ele vai falar sobre eugenia, é um assunto... Esse Jorge, eu vou ajudar vocês. O Jorge Nudel vai falar sobre um assunto terrível, né? Uhum. A eugenia foi uma ciência que foi feita, a ciência do mal, uma ciência que as pessoas fracas tinham que ser eliminadas, né? Isso começou nos Estados Unidos, depois foi abraçado pelo nazismo, e, por incrível que pareça, ainda tem adeptos disso hoje em dia. O Jorge é um grande estudioso, escreveu vários livros, ele é um sócio da Hebraica, um bom tenista, é médico, professor, médico, urologista, já escreveu vários livros, e vai ser muito interessante, e nós vamos ficar estarrecidos com as histórias que ele conta. Então, eu convido vocês para o dia 24. Pessoal, muito obrigado por ter vindo, e Floriano, se Deus quiser, você vai estar nos representando no próximo parlamento. Isso aí. Obrigada a todos e até a semana que vem.